Olá, eu sou o professor Írio José Tabela Crum, sou professor daqui da Universidade Estadual de Ponta Grossa, mais especificamente do Departamento de Direito Processual do setor de Ciências Jurídicas. Estou aqui para falar a vocês sobre uma breve introdução ao direito penal e também algumas noções do direito administrativo, mais especificamente sobre as infrações administrativas no âmbito do nosso estatuto, o Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Paraná, a Lei 6.174 de 1970, também nós iremos abordar algumas coisas. Apesar da rápida evolução do homem desde o seu aparecimento na face da Terra, ainda não se conseguiu eliminar da convivência humana o crime. Por tal motivo é que foi necessário, desde há muito tempo, a construção de normas de convivência entre os homens na sociedade. Inicialmente, as punições ficavam a critério do próprio ofendido e mesmo de sua família, a chamada vingança privada, para mais tarde passar a ser tal função de punir, ao Estado. Com o monopólio na administração da justiça em mãos do Estado é que o direito de punir, o chamado ius puniendo, passa definitivamente ao poder público. É um pacto que o cidadão abre mão de parcela de sua liberdade em troca de segurança, de proteção. Aí o Estado tem a faculdade de determinar quais são as condutas que devem ser punidas e quais as penalidades previstas para tais sanções. O conceito de crime, embora ele varie de autores para autores, nós procuramos aqui trazer o conceito de crime definido na própria lei penal, no próprio Código Penal, que diz lá na lei de introdução, diz que considera-se crime a infração penal a que a lei combina a pena de reclusão ou de detenção, quer isolada, quer alternativa ou cumulativamente com pena de multa. Contravenção, a infração penal a que a lei combina isoladamente a pena de prisão simples ou de multa, ou ambas alternativa ou cumulativamente. É o que está escrito no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal Brasileiro. Além desse conceito de crime definido na lei penal, na introdução, tem uma outra definição que parece mais simples, que disse que crime é uma ação típica, antijurídica e culpável. Só que não nos compete aqui nesse curso explicar aos senhores o que é ação típica, o que é ação antijurídica, o que é ação culpável. Mas fica também essa lembrança. Não se pode desembrar também que esse conceito de crime ele está sujeito a mudanças, inclusive ao sabor das conveniências políticas e sociais, e varia de Estado para Estado, conforme suas ideologias e forma de governo. Os princípios básicos, nós vamos procurar dar aos senhores, os princípios básicos do direito penal. Um deles é o princípio da legalidade. Isso quer dizer que não é possível existir crime sem que haja uma lei definindo essa conduta como criminosa. Esse princípio ele também faz parte da Constituição Federal, ele é garantido, é uma garantia constitucional. Um outro princípio é o princípio da anterioridade, que praticamente complementa o princípio da legalidade, o princípio anterior. O princípio da anterioridade quer dizer o seguinte: se você cometer um crime hoje, você só pode ser punido a partir de uma lei feita a partir de hoje, não uma lei que tenha sido feita ontem. O princípio da anterioridade garante que você não terá nenhuma punição por crime que não tenha sido definido anteriormente em lei. Por isso o princípio da anterioridade. E outro princípio também que é considerado básico do direito penal é o princípio da irretroatividade da lei penal. Por esse princípio da irretroatividade da lei penal, ninguém pode ser prejudicado por lei anterior. Ou seja, a lei só pode retroagir para beneficiar o réu. Isso também é uma garantia constitucional, também está elencado no artigo 40, aliás, o inciso 40 do artigo 5º da Constituição Federal. Esses princípios que eu acabo de ler aos senhores, da legalidade, da anterioridade e da irretroatividade, estão previstos no artigo 1º e 2º do Código Penal, bem como também no inciso 39 e 40 da Constituição Federal, especificamente do artigo 5º. São os incisos 39 e 40 do artigo 5º da Constituição Federal, que garantem que esses princípios sejam obedecidos por todos os legisladores, não somente o legislador constituinte. A lei penal no Brasil. Nós vamos dar uma noção básica do que está vigorando no Brasil hoje a respeito de lei penal.
No Brasil, hoje vigora o Código Penal, que foi outorgado pelo governo Getúlio Vargas, através do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, e que passou a vigir em 1941. Esse diploma sofreu inúmeras reformas, sendo a mais importante a de 1984, que alterou a sua parte geral, tendo como principal alteração o afastamento do binômio pena e medida de segurança, adotando-se o sistema vicariante, pelo qual só se impõe pena ou medida curativa de segurança consistente em tratamento em estabelecimento penitenciário, manicômio ou, em determinados casos, em nível ambulatorial, seria fora do sistema carcerário. Existe um grande número de outras legislações que estabelecem condutas criminosas e aplicam penas, tais como a Lei de Drogas, a 11.343 de 2006, a Lei 8.137/90, que trata dos crimes contra o Sistema Tributário Nacional, o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é tão festejado e tão criticado. Também tem outros ainda que eu não coloquei aqui, também o Estatuto do Idoso, também hoje está começando a pegar, porque no Brasil tem esse problema que as leis muitas vezes são feitas e não pegam, né? Mas o Estatuto do Idoso está começando a pegar. Então existem inúmeras outras legislações que também impõem penas e tipificam condutas como criminosas, não é só o Código Penal. Deveria, segundo a doutrina, deveria tudo estar constando no Código Penal, mas me parece que o sistema brasileiro gosta de fazer confusão. Então nós temos centenas de leis fora do Código Penal que têm natureza penal. O ideal seria que todas elas constassem no Código Penal.